Retrospectiva Catedral FM 2019. Os fatos e as músicas que marcaram o ano, aqui na Catedral FM. Janeiro 2019 começa com o Dia da Confraternização Universal, da Circuncisão e do Nome de Jesus na grande solenidade de Maria, Mãe de Deus. A boa política está ao serviço da paz foi o tema da mensagem do Papa Francisco para o 52º Dia Mundial da Paz, celebrado em 1º de janeiro de 2019. Cada vez mais a festa de São Sebastião ultrapassa as comemorações de 20 de janeiro, dia do santo padroeiro da Arquidiocese e do Rio de Janeiro. A cidade vivenciou a trezena do santo mártir que neste ano trouxe como tema São Sebastião vocacionado pelo amor. A imagem missionária de São Sebastião percorreu toda a cidade e por 13 dias momentos de fé, devoção e unidade marcaram os corações dos fiéis. Alimentados com a Eucaristia recebida durante a missa de envio, jovens e adultos embarcaram rumo ao Panamá para um encontro com o Papa Francisco e os jovens do mundo inteiro na Jornada Mundial da Juventude. Com o tema Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, os jovens puderam mergulhar na espiritualidade mariana. Antes, o grupo oficial da Arquidiocese do Rio esteve em Chitré, que fica a 3 horas da capital, cidade do Panamá. Lá, os jovens participaram da Semana Missionária e puderam experimentar intensamente a cultura panamenha. Janeiro também é marcado pelo signo da tragédia e há notícias que nos deixam com o coração partido. O rompimento de uma barragem em Brumadinho, Minas Gerais, foi uma dessas notícias porque ali se perderam vidas, histórias e culturas. Mais uma vez a tragédia se deu e mais uma vez a Arquidiocese do Rio foi chamada a exercer a sua solidariedade e cidadania. A Caritas do Rio enviou à Arquidiocese de Belo Horizonte, a qual Brumadinho pertence, R$100 mil de imediato para que fosse aplicado da melhor forma possível. O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, presidiu no local missa de 7º dia pela memória dos falecidos e a Arquidiocese do Rio, através do Vicariato Episcopal para a Caridade Social, lançou campanha para arrecadar fundos para os atingidos. Encerrando o primeiro mês do ano, o cardeal Orani João Tempesta participou de um encontro com lideranças religiosas da Terra Santa. A reunião aconteceu uma semana depois do Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro. A comitiva trouxe questões sobre a situação cristã na Terra Santa, de maneira especial na Palestina, além de uma mensagem de que eles também desejam a paz e a boa convivência entre todos os credos. Abrindo o mês de fevereiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro sediou o encontro Rota Rio, leitura guiada da exortação apostólica Amoris Laetitia, promovido pela Rota Romana e o Instituto Superior de Direito Canônico da Arquidiocese. As conferências foram proferidas pelos monsenhores Pio Vitor Pinto e Alejandro Cedillo, respectivamente decano e juiz auditor da Rota Romana, o Superior Tribunal da Igreja, em grau de apelação junto à Sé Apostólica. E um dos pilares de uma sociedade bem desenvolvida, a educação, foi tema central da 29ª edição do Cursos para os Bispos do Brasil, promovido pela Arquidiocese do Rio em fevereiro deste ano. No encontro, os bispos de todo o país foram convidados a refletirem sobre a temática Urgentes Desafios para a Educação no Brasil hoje. Entre eles, estava o núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello. Ainda no mês de fevereiro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro convocou todas as pessoas que desejam esperança e paz para um momento especial de oração e reflexão na Igreja da Candelária. O ato interreligioso Unidos na Esperança contou com a participação do arcebispo cardeal Orani João Tempesta, seus bispos auxiliares, vigários episcopais, sacerdotes, líderes religiosos, sendo 15 denominações representadas, e fiéis que juntos rezaram pela nação brasileira, em especial pelos habitantes da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Em 16 de fevereiro, a Arquidiocese do Rio realizou o lançamento da campanha da Fraternidade 2019 na cidade. Com o tema Fraternidade, Políticas Públicas e o lema Serás libertado pelo direito e pela justiça, o encontro contou com as palestras dos professores Fernando Tenório, da Fundação Getúlio Vargas, pós-doutor em Administração Pública, e Jorge Fernando, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutor em Ciências Sociais, além do então bispo referencial para a caridade social, Dom Joel Portela Amado.
O mês de fevereiro é tradicionalmente conhecido por dar início ao período letivo nas escolas em todo o país, porém, neste ano, ele também marcou a abertura dos trabalhos do recém-criado Vicariato Episcopal para a Educação na Arquidiocese do Rio de Janeiro, com o primeiro simpósio de educação que aconteceu no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, no Catete. Um dos grandes destaques do mês de março neste ano de 2019 foi a nomeação de Dom Luiz Henrique da Silva Brito, então bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, como bispo diocesano de Barra do Piraí, Volta Redonda. Com a nomeação, Dom Luiz Henrique da Silva Brito se tornou o 8º bispo diocesano da região e sucedeu Dom Francisco Biazin, que teve seu pedido de renúncia acolhido pelo Papa Francisco após completar 75 anos em setembro de 2018. O servo de Deus Guido Scheffer, em processo de beatificação pela Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, ganhou um memorial na entrada do prédio da Santa Casa de Misericórdia no centro da cidade. No memorial podem ser encontrados objetos e escritos do servo de Deus relacionados a 3 momentos marcantes de sua existência: o amor pelo surf, a vida como médico e o tempo em que foi seminarista. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, em parceria com a Ação Social pela Música do Brasil e a Ordem Equestre do Santo Sepulcro, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realizou em março o concerto Monsenhor Marco Frisina, no coração da comunidade, na Sala Cecília Meireles, na Lapa, centro do Rio. O evento, apresentado pelo maestro Vitor Nuziante, reuniu a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro e o coro da Associação de Canto Coral, sob regência do maestro do coro da Diocese de Roma, Monsenhor Marco Frisina. E foi também em março que a Fraternidade Franciscana Circular de São Francisco da Penitência, integrante da Ordem Franciscana Secular da Venerável Ordem Terceira, este ano completou 400 anos de história. A celebração em ação de graças foi presidida pelo arcebispo cardeal Orani João Tempesta, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, no Largo da Carioca. O local guarda registros da história do Brasil e da arte. Fundado em 25 de março de 2014, data em que a Igreja comemora a anunciação do anjo Gabriel a Maria de que ela seria a mãe do Filho de Deus, o Centro Social Nossa Senhora do Parto completou 5 anos de intenso acompanhamento, valorização, resgate e promoção da cidadania de mulheres e gestantes em situação de vulnerabilidade social. Atendendo ao pedido do Papa Francisco, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realizou nos dias 29 e 30 de março mais uma edição do evento 24 Horas para o Senhor. Nos vicariatos, paróquias e capelas, o clero arquidiocesano se organizou e animou os fiéis a mostrarem o rosto da igreja em saída pelas ruas da cidade. Foram 24 horas de igrejas abertas, missões de evangelização e momentos de oração e reflexão quaresmal em comunidade. Entre os dias 8 e 9 de abril deste ano, a cidade do Rio de Janeiro viveu mais uma vez o drama de ser atingida pela força das águas. As chuvas que atingiram o estado desencadearam cenas de devastação, destruição e perplexidade, além de medo, desrespeito, luto e dor. Sensível ao drama dos cariocas, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, como de costume, abriu as portas de suas paróquias para acolher, abrigar e auxiliar as centenas de pessoas que buscaram nas igrejas o refúgio e toda a provisão possível em meio ao caos que resultou em 10 mortes e centenas de desabrigados, além de um rastro de destruição por toda a cidade. Mas abril também foi o mês de celebrar. A Arquidiocese do Rio comemorou o Jubileu de Prata de Cooperação da Pastoral do Menor com o programa Forças no Esporte, oferecido pela Marinha do Brasil no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, em Campo Grande. Segundo os dados da Marinha, atualmente cerca de 2.500 crianças e adolescentes são atendidos pelo Profesp em 9 organizações militares da Força em todo o estado do Rio de Janeiro. Há 10 anos, o cardeal Orani João Tempesta tomou posse como arcebispo metropolitano da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Em abril, o núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, enviou uma carta de felicitação ao cardeal. No documento, manifestou sua alegria pela passagem dos 10 anos de pastoreio de Dom Orani na Arquidiocese, marcados pela custódia, sustento, direção, atenção e vigilância em nome de Cristo, o Bom Pastor. Em abril também foi lançado no Rio de Janeiro o livro Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã, que é o 11º exemplar de um total de 16 volumes das obras completas de Joseph Ratzinger.
a ser traduzido para a língua portuguesa. A coletânea reúne escritos, artigos, conferências, prefácios, resenhas e livros do Papa Emérito Bento XVI. Em cerimônia realizada no Palácio São Joaquim na Glória, Dom Orani João Tempesta foi homenageado no dia 26 de abril pelos 10 anos de ministério como arcebispo do Rio de Janeiro e pelos 5 anos de cardinalato. O superintendente dos Correios no estado do Rio de Janeiro, Kleber Machado, fez o lançamento de um selo comemorativo pelo aniversário de cardinalato de Dom Orani, a pedido da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, no Rio de Janeiro. O lançamento do livro O Monge que Virou Cardeal, preparado pelo diretor do Vaticannews da língua portuguesa no Vaticano, Silvonei José Prost, também marcou a homenagem. E uma das músicas que marcou a nossa programação da Rádio Catedral no ano de 2019 chama-se Homem do Altar, com Eric e Egder. Me elegeu no seio de minha família, o menor dentre os irmãos, pastor das ovelhas feridas. Mas com amor me olhou e viu em mim valor. Pôs brasa em minha boca, santificou minhas mãos. No altar do mistério eu me prostrarei. Me ungirás, o profeta, sacerdote, rei. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo, em memória de ti. E com amor me olhou e viu em mim valor. Pôs brasa em minha boca, santificou minhas mãos. No altar do mistério eu me prostrarei. Me ungirás, profeta, sacerdote, rei. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo. Quero atender teu chamado, ó Pai, e corresponder com fidelidade, atualizar teu reino aqui. Homem do altar, pra sempre serei, nas mãos o sacrifício pela humanidade, por Cristo e em Cristo, em memória de ti. Maio, mês de Maria, teve seu início com a 57ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizada no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário de Aparecida. De 1º a 10 de maio, mais de 400 bispos se dedicaram às discussões sobre diversos temas importantes para a evangelização no país. O encontro marcou também a posse dos novos dirigentes da entidade.
Uma missa em ação de graças na Catedral de São Sebastião marcou os 50 anos dos círculos bíblicos na Arquidiocese do Rio. Segundo o coordenador arquidiocesano José Geraldo Virgínio, os 2.085 grupos de círculos bíblicos que existem na Arquidiocese, com seus 14.500 membros, tiveram origem há 50 anos por meio de padres italianos e espanhóis que trabalhavam nas regiões mais periféricas e pobres da Arquidiocese. Ele explicou ainda que o querigma dos círculos bíblicos é a partilha da palavra de Deus, que acontece de segunda a segunda em todos os cantos da cidade. A Pontifícia Academia para a Vida, em parceria com a Arquidiocese do Rio, realizou entre os dias 25 e 30 de maio o Congresso Latino-Americano de Cuidados Paliativos. As conferências trataram de temas como preservar a vida desde a concepção até a morte natural, qualidade de vida e de morte, espiritualidade, controle da dor, aspectos jurídicos e legislativos em cuidados paliativos, bioética, aspectos éticos e existenciais, educação em cuidados paliativos. A União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro celebrou no início de junho deste ano seu jubileu de 25 anos de criação. Para marcar a data, o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, presidiu missa em ação de graças na capela do edifício São João Paulo II, na Glória, seguida da sessão solene Fé, Direito e Justiça, Desafios e Perspectivas. Fundada em 20 de janeiro de 1994 por sugestão da União Internacional de Juristas Católicos, com sede em Roma, a União dos Juristas Católicos do Rio de Janeiro é uma entidade com personalidade jurídica civil e canônica, sem fins lucrativos, instituída durante o governo de Dom Eugênio de Araújo Salles. Às vésperas da solenidade de Pentecostes, a Arquidiocese do Rio promoveu, junto com o Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio, o CONIC, a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que neste ano teve como tema Procurarás a Justiça, Nada Além da Justiça, e foi celebrada de 2 a 9 de junho. O encerramento foi na paróquia Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, quando o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, acolheu e rezou junto com os representantes de diversas igrejas cristãs. A Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese do Rio de Janeiro promoveu o seminário Patrimônio Histórico e Cultural Católico, a preservação da memória da Igreja no Rio de Janeiro, no Museu Histórico Nacional. O seminário teve por objetivo sensibilizar e orientar todos os envolvidos na missão, convocando a reflexão sobre como exercer o protagonismo na salvaguarda, conservação e preservação da herança que recebemos dos nossos ancestrais na fé. A Associação Beneficente São Martinho ganhou o Prix Caritas 2019 em cerimônia no Centro de Cultura e Congressos de Lucerna, na Suíça. Receberam a premiação o diretor da instituição, Frei Adailson Santos, e a assistente social e coordenadora do Núcleo de Acompanhamento Interdisciplinar, Lucimar Correia. Este prêmio é concedido a personalidades por um compromisso admirável, um excelente trabalho no campo social e cooperação para o desenvolvimento intercultural. Com o tema Eis-me Aqui, Senhor, aconteceu de 13 a 19 de junho a 93ª Semana Eucarística da Arquidiocese do Rio de Janeiro, em preparação para a solenidade de Corpus Christi de 2019. Todos os momentos de oração e de adoração foram realizados no Santuário Nacional de Adoração Perpétua. O cardeal presidiu ainda a oração das vésperas na igreja de Nossa Senhora da Candelária, seguida de procissão pelas ruas do centro. Na Avenida Chile, o arcebispo desceu do carro andor e caminhou pelos tapetes decorados com o Santíssimo. Ao chegar à catedral, dirigiu uma mensagem ao povo de Deus, deu uma bênção com o Santíssimo e presidiu a missa solene de Corpus Christi. No dia 17 de junho, a Arquidiocese de Florianópolis foi a sede do encontro de bispos das grandes cidades, que teve como objetivo refletir sobre o tema A Evangelização no Mundo Urbano. Os palestrantes foram o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Elson Pereira, e o reitor do seminário Convívio Emaús, padre Vânio da Silva. Acolhidos pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jonck, o encontro contou com a presença de 16 bispos de 8 estados. Entre eles, o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, e seus bispos auxiliares. O próximo encontro de bispos das grandes cidades será em Brasília, em 2020. Nós vamos para um breve intervalo comercial, a nossa retrospectiva volta já já. Você está ouvindo Retrospectiva Catedral FM 2019.
Você está ouvindo Retrospectiva Catedral FM 2019. Estamos de volta com a nossa Retrospectiva 2019, No Colo de Jesus e Maria, o nome do programa que o padre Marcelo Rossi começou a apresentar ao vivo na Rádio Catedral FM 106,7 a partir do dia 1º de julho. Depois que deixou o Sistema Globo de rádio em maio deste ano, a Rádio Catedral fechou parceria com a Rádio Capital de São Paulo e começou a retransmitir o programa do Sacerdote, que é um fenômeno do rádio brasileiro. Com a presença do programa do padre Marcelo Rossi, que voltou ao Daio Carioca, e junto com o programa Experiência de Deus, apresentado pelo padre Reginaldo Manzotti, a Rádio Catedral FM passou a ter nas manhãs de segunda a sábado uma programação mais atraente no âmbito da evangelização. O 2º Congresso Internacional de Música Sacra da UFRJ foi realizado em julho na Escola de Música da instituição. Com o tema A Universidade e as Religiões em Diálogo, o Congresso apresentou atividades de caráter científico e musical que foram as bases principais para as reflexões e práticas sobre a música sacra dos séculos 20 e 21. Representando a Arquidiocese, o reitor do Santuário Cristo Redentor, músico e cantor Padre Omar Raposo, e o doutor em Teologia Bíblica e em Estudos Literários Padre Pedro Paulo Alves dos Santos, também participaram das mesas redondas promovidas pelo Congresso. O Vicariato para a Caridade Social e a Comissão Arquidiocesana da Pastoral da População de Rua promoveram um 2º seminário sobre moradia para a população em situação de rua na Paróquia de Santana, no centro, com o tema O Povo da Rua, Direito à Moradia e à Cidade, os desafios da implementação das políticas habitacionais. O seminário contou com a presença do Vigário Episcopal para a Caridade Social, Monsenhor Manuel Manangão, e a participação dos grupos paroquiais e das comunidades consagradas que realizam algum trabalho pastoral com os irmãos e irmãs em situação de rua. A Comissão Arquidiocesana dos Diáconos Permanentes tem nova diretoria para o próximo biênio. A eleição foi realizada no dia 13 de julho, durante a reunião no auditório do edifício São João Paulo II, na Glória. A nova diretoria tomou posse no dia 10 de agosto, durante celebração eucarística na Paróquia São Lourenço, em Bangu. Nesta data, a igreja celebra a memória do padroeiro dos diáconos. Aconteceu em 19 de julho a primeira reunião do Grupo de Enfermagem Católico. A Arquidiocese promove a nova atividade na área profissional dentro da sua missão evangelizadora como igreja em saída rumo às periferias existenciais. A reunião contou com a reflexão proferida pelo Bispo Auxiliar do Rio, Dom Antônio Augusto Dias Duarte, sobre a identidade e o valor da pessoa humana. O Grupo de Enfermagem Católico tem seu encontro mensal programado para toda terceira quinta-feira do mês, no edifício São João Paulo II, na sala multimídia no 5º andar. Com o lema Conheça-te, Aceita-te e Supera-te, de Santo Agostinho, o Vicariato Leopoldina realizou no mês de julho a Semana da Juventude do Vicariato Leopoldina. Os encontros foram realizados nas 7 foranias, envolvendo 41 paróquias em uma ação integrada das diversas pastorais e movimentos que trabalham com jovens. Os jovens tiveram ainda um encontro vicarial realizado na paróquia Bom Jesus da Penha, com a presença do bispo auxiliar e animador do setor juventude, Dom Paulo Alves Romão, reunindo 800 jovens. Entre os dias 22 e 26 de julho, a Diocese de Nova Iguaçu acolheu a 32ª edição do Retiro Nacional de Seminaristas, promovido pela Renovação Carismática Católica. Com o tema Achegai-vos a Ele, pedra viva que os homens rejeitaram, mas acolhida e preciosa aos olhos de Deus, o retiro deste ano, que foi realizado na Casa de Retiros Nosso Lar, situada no município de Belfor Roxo, reuniu 68 seminaristas de 10 dioceses que compõem o Regional Leste 1 da CNBB. A próxima edição, em 2020, será realizada na Arquidiocese de Niterói. O cardeal Orani João Tempesta presidiu no dia 26 de julho, na Igreja de Santana, no centro, a memória litúrgica da padroeira paroquial e da Arquidiocese do Rio. Junto com Santana, a igreja celebra também neste dia a memória de São Joaquim. Eles são respectivamente mãe e pai de Maria Santíssima e avós de Jesus. A devoção à Senhora Santana, no Rio de Janeiro, remonta antes de 1925, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Com o tema A Família, como vai? A Semana Nacional da Família deste ano indicou a necessidade da família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua palavra,
para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho e assim compreender seu papel evangelizador na igreja e na sociedade. Em sintonia com a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, a Arquidiocese do Rio de Janeiro convidou todos os fiéis, em especial os agentes da Pastoral Familiar, a fazer essa pergunta diante da realidade da família no momento atual. E a Arquidiocese do Rio de Janeiro recebeu pela 11ª vez a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses e rainha da Amazônia. Neste ano, o Círio no Rio teve como tema Maria, Mãe da Igreja. Durante a 11ª edição do Círio na Cidade Maravilhosa, a imagem peregrinou também pela área de abrangência da Arquidiocese de Niterói e pelos bairros de Rio das Pedras, Centro, Pechincha, Copacabana e Acari. No dia 9 de agosto, Madre Maria Bernadette de Jesus fez sua Páscoa definitiva aos 101 anos. Ela fundou o Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho, que dedicou sua vida e consagração à santificação dos sacerdotes, conforme o lema que adotou: por eles eu me consagro. O corpo foi velado com missas de hora em hora na capela do convento, Casa Geral da Congregação, situada na cidade fluminense de Maricá, território da Arquidiocese de Niterói. A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro promoveu no plenário do Tribunal de Justiça do Estado, em agosto, um fórum sobre a entrega legal para a adoção e o direito fundamental à vida. Um dos conferencistas foi o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, que abordou a temática do direito fundamental à vida, afirmando que é um princípio que a Igreja Católica sempre defendeu, tanto por estar relacionado ao maior dom de Deus ao ser humano, como também por constituir a norma básica para as relações sociais justas e equânimes. Ele parabenizou a Escola de Magistratura pela iniciativa e manifestou o apoio da Igreja Católica no Rio de Janeiro ao trabalho das varas da infância, da juventude e do idoso no Estado. O Ministério da Consolação e Esperança celebrou em agosto 35 anos de regulamentação na Arquidiocese do Rio, durante missa realizada na Basílica Santuário Nossa Senhora da Penha. Durante a celebração, presidida por Dom Orani, foram investidos 36 novos ministros e os já investidos fizeram a renovação dos compromissos. Instituído há 35 anos na Arquidiocese do Rio, o Ministério da Consolação e da Esperança desempenha ação pastoral nos cemitérios da cidade, junto às famílias que perderam seus entes queridos. Também no mês de agosto, o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, se tornou o mais novo imortal da Academia Carioca de Letras, que tem por objetivo a preservação da cultura da língua e da literatura nacional. É a primeira vez que um arcebispo e também cardeal integra a instituição. Depois de receber o colar e o diploma acadêmico e assinar o livro de posse, Dom Orani discursou. Ele agradeceu por fazer parte do seleto grupo de intelectuais, destacando que sua eleição era uma deferência para com a Arquidiocese do Rio e uma grande honra para a Igreja Católica. Mais de 60 mil fiéis participaram da Romaria Anual da Arquidiocese do Rio de Janeiro ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo, no dia 31 de agosto, organizada pela Coordenação de Pastoral, sob os cuidados do cônego Cláudio dos Santos. Feliz pela presença e unidade do clero na Casa da Mãe Aparecida, o arcebispo considerou que a Romaria era um momento de fortalecimento na fé e também de descanso no Senhor, já que os sacerdotes se desgastam diariamente no exercício do ministério. E mais uma música que marcou o ano de 2019 na Rádio Catedral, Maria passa na frente com o Ministério Renova. Maria passa na frente, abrindo estradas, portas, casas e corações. Maria indo à frente, os filhos sempre estão protegidos, pois seguem a mãe. Maria passa na frente,
resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo, pois tens poder. Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo, pois tens poder. Maria, passa na frente, tirando mágoas, rancores, tristezas e tentações. Maria, passa na frente, vai ajudando, cuidando, curando seus filhos, ó mãe. Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo, pois tens poder. Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo, pois tens poder. Maria, passa na frente, resolve aquilo que não sou capaz de resolver. Cuida de tudo, pois tens poder. Maria, passa na frente, resolve aquilo Que não sou capaz, de resolver. Cuida de tudo, Pois tens poder. Maria, Maria. passa na frente. Em pleno ano vocacional sacerdotal, o Seminário de São José celebrou 280 anos de fundação, formando pastores missionários para uma igreja em saída. A missa em ação de graças pelos 280 anos do seminário aconteceu no dia 6 de setembro, na igreja de São Pedro, no Rio Comprido, presidida pelo arcebispo cardeal Orani João Tempesta. A comunidade do seminário organizou as comemorações sob a direção do reitor cônego Leandro de Souza Câmara. Na festa da exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, o arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, investiu 1.180 novos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão durante missa na Catedral de São Sebastião, no centro. Os novos ministros investidos, provenientes de 5 dos 8 vicariatos da Arquidiocese, foram apresentados pelo assistente eclesiástico do Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, Padre Marcelo Batista de Araújo. A celebração marcou o encontro dos ministros com o pastor, os novos e os já investidos, num momento de unidade e de missionariedade com a presença do bispo auxiliar e referencial do ministério, Dom Paulo Celso Dias do Nascimento, e de diversos sacerdotes. De 19 a 22 de setembro, o Rio de Janeiro sediou a 3ª edição da Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um. A iniciativa foi da comunidade Coração Novo, sob a organização do fundador Isaías Carneiro, e o evento contou com o apoio de Dom Orani João Tempesta e de lideranças católicas e evangélicas de diferentes comunidades e denominações religiosas do Brasil e de outros países. A conferência foi realizada na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. E a Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, ficou lotada para a Missa da Paz na noite do dia 24 de setembro, convocada pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta. Ele pediu que os fiéis levassem velas e fossem vestidos com roupas brancas. Ele também, para a surpresa de todos,
chegou de branco. Apesar dos ventos contrários, Dom Orani lembrou que não se pode perder a esperança diante das dificuldades da vida. Pelo contrário, é preciso ter perseverança, sabendo que o Senhor vai agindo, atuando, independentemente ou não das iniciativas humanas. Outubro ficou marcado pelo Sínodo da Amazônia, realizado em Roma, a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que foi convocada pelo Papa Francisco no dia 15 de outubro de 2017, teve início no dia 6 e seu término no dia 27 de outubro. Conversão. Esse é o tema do documento final do Sínodo Panamazônico. Uma conversão que tem diferentes significados: integral, pastoral, cultural, ecológica e sinodal. O projeto Café que Sustenta, promovido pela Catedral de São Sebastião no centro, foi diferente no dia 13 de outubro. Antes do café servido pelo arcebispo Dom Orani João Tempesta, os moradores em situação de rua assistiram por um telão à cerimônia de canonização de Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil. De acordo com o coordenador de projetos sociais da Catedral e responsável pelo projeto, Wagner Ramos, o Café que Sustenta quis resgatar o legado de Santa Dulce dos Pobres, conhecida por sua ação social junto aos mais pobres. Foram distribuídos mais de 800 sanduíches e 200 litros de café com leite, tudo preparado por um grupo de voluntários. O projeto atende entre 300 e 400 pessoas todos os domingos. A Arquidiocese do Rio de Janeiro promoveu entre os dias 15 e 18 de outubro a 6ª edição do Seminário de Comunicação no Centro de Estudos e Formação do Sumaré, no Rio Comprido. O evento anual reúne sacerdotes, consagrados e leigos, representantes de dioceses, congregações e pessoas interessadas em ajudar na comunicação institucional da Igreja. Com participação de cerca de 70 dioceses e fiéis de todo o país, o seminário trouxe participantes de diferentes realidades do Brasil e do mundo para tratar de diversos temas como investigação de fake news e jornalismo comunitário. E o Dia Nacional da Juventude, o DNJ 2019, também foi realizado na Arquidiocese do Rio de Janeiro no mês de outubro. Em sua 34ª edição, o DNJ 2019 teve como tema Juventude e Políticas Públicas, uma história nos chama à civilização do amor. O encontro se propôs a motivar e conscientizar os jovens sobre sua importância ao construir a civilização do amor, animando-os a serem os primeiros a experimentar o amor de Deus para transmiti-lo a toda a sociedade, incentivando o protagonismo e a missionariedade da juventude. As comemorações do centenário de nascimento do 5º arcebispo do Rio, cardeal Eugênio de Araújo Salles, teve início no dia 8 de novembro, no subsolo da Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro. Houve missa na cripta onde ele foi sepultado, presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, seguida de exposição fotográfica no Museu Arquidiocesano. Dom Eugênio faleceu no dia 9 de julho de 2012, aos 91 anos de idade. Com o tema Caminhando à Luz da Iniciação Cristã, foi realizada em novembro a 35ª Assembleia Arquidiocesana da Iniciação à Vida Cristã no Santuário Nossa Senhora do Loreto, na freguesia Vicariato Jacarepaguá. O encontro reuniu cerca de 900 participantes de todos os segmentos da pastoral: batismo, catequese infantil, jovens e adultos e catequese especial. As palavras do salmista, a esperança dos pobres jamais se frustrará, foi o tema escolhido pelo Papa Francisco para o 3º Dia Mundial dos Pobres, celebrado no dia 17 de novembro. Na Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Jornada Mundial dos Pobres foi realizada desde o dia 9 de novembro e seguiu até o dia 21, quando um fórum internacional sobre a população de rua foi promovido na PUC-Rio. Celebrando o 3º Dia Mundial dos Pobres, o arcebispo da cidade, Dom Orani João Tempesta, presidiu a Santa Missa e participou de um café da manhã com a população de rua na Catedral Metropolitana de São Sebastião. Cerca de 20 mil fiéis e devotos enfrentaram o sol e o calor intenso no dia 23 de novembro para acompanhar a missa e o rito de beatificação do apóstolo da acolhida, Padre Donizete Tavares de Lima, em Tambaú, na Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo. Foram 27 anos de espera, mas os devotos tiveram a alegria de ver o querido pároco ser beatificado. A celebração contou com a presença de diversos bispos, entre eles o da Diocese de São João da Boa Vista, Dom Antônio Emídio Vilar, e os arcebispos do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta,
e o de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Encerrando o mês de novembro, a Arquidiocese do Rio de Janeiro promoveu na Catedral Metropolitana de São Sebastião a 7ª edição da Festa da Unidade, que neste ano teve como tema Missionários na Unidade, como lema Ide por todo mundo e a todos pregai o Evangelho. O evento marcou a abertura do Ano Missionário na Arquidiocese do Rio. A Festa da Unidade contou com animação e música conduzidas por Olívia Ferreira, reflexão e oração do padre Antônio José e foi encerrada com missa presidida pelo arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta. A Anunciatura Apostólica no Brasil comunicou no dia 4 de dezembro a decisão do Papa Francisco em acolher a solicitação do cardeal Orani João Tempesta de poder contar com a colaboração de um bispo auxiliar, nomeando o bispo titular de Aulona e auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, o padre Tiago Stanislau, presbítero na paróquia São Pedro do Mar, no Recreio dos Bandeirantes. A 59ª Feira da Providência, que neste ano teve como tema Mais Diálogo, Mais Amor, foi realizada de 4 a 18 de dezembro no Pavilhão 4 do Rio Centro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Um dos mais tradicionais eventos socioculturais do Rio, a Feira da Providência convidou o público a conhecer a diversidade através de múltiplas culturas, entretenimento, produtos típicos, artesanato e culinária regional. A Feira da Providência tem toda a sua renda revertida para os projetos sociais do Banco da Providência, que atua em dezenas de comunidades com os mais baixos índices de desenvolvimento humano do Rio. Na véspera da celebração da solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, cujo dogma afirma que a Virgem Maria nasceu e viveu em santidade, sem a mancha do pecado original, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro ganhou 20 novos sacerdotes. Presidida por Dom Orani João Tempesta, a missa de ordenação aconteceu na Catedral Metropolitana. Dando continuidade à sua grande ação evangelizadora, a Arquidiocese do Rio, também neste mês de dezembro, ganhou 21 novos diáconos permanentes pela imposição das mãos de Dom Orani. Dentro das comemorações do ano lauretano, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Loreto chegou na pérgola da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, no início da tarde do dia 26 de dezembro, sendo recebida por Dom Orani João Tempesta. Segundo explicou Dom Orani, o ano lauretano, que será realizado de 8 de dezembro de 2019 até 10 de dezembro de 2020, foi convocado pelo Papa Francisco em comemoração ao centenário da proclamação de Nossa Senhora de Loreto como padroeira dos aviadores e de todos os que viajam de avião, a ser celebrado no dia 24 de março de 2020. E assim, às vésperas de um novo ano, finalizamos a nossa retrospectiva 2019, desejando a você, amigo ouvinte da Rádio Catedral, um feliz e santo ano novo, um 2020 cheio de realizações. Você ouviu Retrospectiva Catedral FM 2019. Os fatos e as músicas que marcaram o ano, aqui na Catedral FM.